Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Aqui quem fala é Luiz Fernando Destro, eu sou o diretor do Escritório de Turismo da República Tcheca aqui no Brasil e estou recebendo para conversar comigo essa tarde o jornalista Luciano Garcia, que é o editor de turismo da revista GoAir e também do programa Turismo Jovem Pan. Luciano, tudo bom? Como é que você está? Tudo bom, Luiz? Tudo certo, maravilha. Um dia ainda de pandemia, ainda de quarentena, mas muito ensolarado aqui em São Paulo, e para a gente falar também de um lugar maravilhoso que é a Morávia do Sul. Pois é, nós vamos falar de Morávia do Sul, essa linda região da República Tcheca. Para quem não nos acompanhou, eu vou contextualizar um pouco. O Luciano esteve na República Tcheca no ano de 2019. Ele começou visitando Praga, mas a maior parte da viagem dele foi pela região da Morávia, que é a parte leste da República Tcheca. Há 2 semanas ele esteve aqui conosco e nós conversamos sobre Olomouc, uma linda cidade ali na região da Morávia, e hoje nós vamos falar da parte sul da Morávia, das cidades de Mikulov, Legnice e Valtice, certo? Exatamente, exatamente. Que é considerado também, né, a região que surpreende pelos deliciosos vinhos, né, premiadíssimos vinhos. Então hoje vai ter vinhos, castelos, jardins, palácios incríveis. Muito bacana. Bom, vamos começar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um mapa para a gente já ir contextualizando onde é que estava o Luciano quando ele foi para a Morávia. Vamos lá. Então, olha, vocês podem ver, nós temos Praga, aqui onde é a nossa capital. O Luciano foi até Olomouc na nossa última live. Depois você foi de Olomouc para Brno, é isso? Exatamente. A gente ficou em Brno como que é a segunda cidade, a segunda maior cidade da República Tcheca, né? E lá foi o nosso ponto de partida para explorar as cidades vizinhas, né? Que são as menorzinhas, né? Onde tem os palácios. E é um excelente lugar também que a gente vai guardar para uma próxima oportunidade para contar tudo também sobre Brno, né? Brno tem tanta história para contar. Brno é uma cidade que realmente o pessoal gosta muito, mas isso é assunto para uma live exclusiva. E hoje nós vamos falar do que está ao sul de Brno, que são essas regiões coloridas, que são as 4 regiões vinícolas da República Tcheca, certo? Exatamente. Especialmente 3 cidades, Mikulov, Lednice e Valtice. Vamos começar falando então de Mikulov, pode ser? Mikulov, vamos lá, vamos lá. Mikulov, já vamos colocar aqui uma linda foto dessa cidade. O que você pode dizer de saída? Vamos lá, deixa eu só me encontrar aqui um pouquinho, só um segundo. Muita gente nem sabe. Mikulov, então, Mikulov, né, é uma cidade assim que ela é super interessante. A paisagem toda dessa cidade é ondulante, né? Por isso que a gente consegue observar essas colinas, né, onde alguns dos castelos mais bonitos, né, da cidade, que é inclusive o castelo de Mikulov, você tem que fazer a subida até essa região, né? E Mikulov fica na bela paisagem ondulante, perto da fronteira da Áustria, né? Que fez praticamente parte da cortina de ferro durante a Guerra Fria. E por isso é importante também dizer que no período pós-guerra foi desastroso, né, para a indústria do vinho na República Tcheca, que o governo comunista nacionalizou os vinhedos e a consequência disso foi a queda na qualidade. Mas a indústria está ressurgindo e as marcas da República Tcheca, principalmente da Morávia do Sul, começam a seguir, ganhar força internacionalmente. Agora a gente já está na cidade, né? A cidade toda construída no século XIII, grande parte dela, né? E vamos fazer um passeio pela cidade. Vamos fazer um passeio. Como é que foi? Quando você chegou lá, Bom, primeira coisa, você sabia que existia Mikulov? Já tinha ouvido falar de Mikulov? Não. Muito pequenininha, né? É muito pequenininha, né? E assim, o que bem surpreende, né, na República Tcheca é que, assim, normalmente, se você sai fora dos arredores de Praga, eu já havia conhecido a Boêmia Central, é uma região, a Morávia, completamente diferente da região da Boêmia. Ou seja, você tem cada região, né, da República Tcheca, você vai se surpreender incrivelmente, né? Se eu não me engano, Luiz, são 2.000 castelos que tem no país inteiro, é isso? Castelos e palácios são mais de 2.000 em todo o Mais de território da 2.000, República né? Olha, Tcheca.
um território que é menor que o estado de Pernambuco, para a gente ter uma ideia do tamanho. Menor do que Pernambuco, tem 2.000 castelos e palácios, né? Você não vai conseguir visitar todos, porque alguns estão fechados, são propriedades privadas, mas tem uns 600 que dá para ver tranquilamente. Então, vendo um de manhã e um à tarde, você passa um ano inteiro vendo castelo e palácio na Exato. República Tcheca. O Então, aqui interessante é que Miklov, né, foi super importante, né, por abrigar a comunidade judaica durante muito tempo, né, e inclusive na época da guerra, né, era uma das cidades assim, tem, claro, lógico, ela guarda ainda memórias, né, dessa época, né, mas assim era ela já chegou a ter 12 sinagogas, né, e no bairro judeu você tem centenas de casas que você pode visitar muito preservadas. É realmente um mergulho numa história, num período da história muito muito particular. Vale a pena. bacana. E daí tem esse Aí o grande grande, castelão em cima do morro. aí o Castelão. Você foi subindo, passou por esse belo portão aqui. Uhum. Eu vou te E falar que essa subida não é fácil. Não é você fácil. faz de manhã que vai valer a pena. Faz de manhã que é bacana, que você vai com fôlego suficiente, né, para subir. Mas Aliás, eu vou dar a dica desculpe. aqui para o pessoal que a apresentação ela está na ordem que a gente recomenda, que são das 3 cidades, Mikulov, Lednitz e Valtitz. No final vocês vão entender por quê. A primeira você já está entendendo, né? Que tem muita subida, então é bom ir com o café da manhã reforçado, bem Reforçadíssimo. para já Reforçadíssimo. subir todos os degraus. Mas vale a pena, porque lá em cima você começa a ter as vistas, como desse morro onde tem uma igrejinha ali em cima, que é um morro muito simbólico, né? Essa igrejinha é um local de peregrinação, as pessoas costumam subir até lá em Exato. cima. Você não subiu, né, Luciano? Ficou só no Você sabe castelo. que o meu guia foi o Patrick Michal, que a gente ficou baseado em Bernot. Ele falou que vamos subir, estava super animado para subir. Eu falei, acho que vou deixar para uma próxima vez, porque tinha muita coisa para fazer no mesmo dia. Eu vou deixar para uma segunda vez. Mas o pessoal sobe até lá, realmente deve ser uma vista incrível. Eu vi por fotos assim. Aliás, mesmo do palácio aí, né, do castelo de Miklov, é incrível. Por isso que é Olha interessante aqui. todos esses das janelas, todos esses pontos, né, forma uma paisagem realmente ondulante, né, muito muito bonito e super preservada a cidade, né. Aqui já dá para ver que você estava alto, porque a torre da igreja ali embaixo está para baixo de você. Então, já devia estar com a perna cansada nesse ponto aqui, né? Com certeza. Mais uma vista do Vamos. morro. E lá no o Isso. castelo ele tem jardins internos também, não é isso? Os jardins são fabulosos. Olha, eu vou te falar que eu já conheci muitos jardins bonitos. Eu posso estar tendo um exemplo, tá lá, o Jardim em Paris mesmo. Me lembrou bastante o Jardim de Luxemburgo de Paris, porque muito preservado. Lembra também um pouquinho, se a gente for falar de alguns jardins assim, mas não tão bonitos. Eu acredito que aí, até pela posição geográfica, daí também a importância da indústria dos vinhos, né? É uma região muito ensolarada, né? Então, realmente é o ambiente perfeito, né? Para você contemplar jardins maravilhosos, né? E extensos, né? Dá para passear aí E para ficar variar, muitas horas aí. você pegou tempo bom, né? Já tinha pego lá em Olomouc, aqui que também estou vendo um céu azul. O As fotos céu que eu estou lindo. mostrando para vocês, pessoal que está nos acompanhando, são fotos que o Luciano está nos emprestando aqui para mostrar Exatamente, um pouquinho da viagem exatamente. dele. E sem Photoshop, viu? É bem lembrado. É, É bem bacana lembrar isso, que não tem Photoshop. Isso é tudo não tem foto filtro, não tem realmente da câmera. Photoshop, é a verdade nua e crua. O que você Verdade vê, nua e crua, essa aí. exatamente. Olha, já aqui também já dá para ver o jardim, e eu estou vendo ali no fundo. Primeira vez que eu vi essa foto, Luciano, ali no fundo me pareceu até um mar. Eu falei, nossa, tem um mar, mas não tem mar na República Tcheca. É verdade. Mas Você não, é só observando o canto. assim, é Você verdade. olha, E muito bem preservado, né? Tudo muito bem cuidado, né? Dá gosto realmente. E é um lugar muito cenográfico, né? A gente vê assim referências de vários filmes rodados aí nos arredores do palácio, né? Porque realmente, porque não é só a parte principal, como eu poderia relembrar de repente, sei lá, Versailles, que você tem aquela área principal, mas fica muito marcado. Aí não, você tem sempre cantinhos, torres e pequenos pátios que você tem
esses jardins e paisagens, né? Cada cantinho vai mudando a paisagem, é muito legal. Vai descobrindo conforme vai explorando, né? Que isso é muito legal. Bom, mais jardins, dá para ver que você foi, era mês o quê? De setembro, outubro, por aí? Setembro, exatamente. Então já era Setembro, outubro, comecinho de outubro. Então nós estávamos no final do outono, metade do outono, né? E ainda estamos floridos, olha que beleza. As florzinhas, muito bom. E aqui você já está no interior do castelo, é isso? No interior do castelo. E assim, que aquele castelo medieval autêntico, né? Que, enfim, vamos andando mais um pouquinho para lembrar exatamente essa parte. Essa era uma das... são as prensas, né? São as prensas aí. E aí tem, acho que a próxima que vai aparecer essa foto. É inesquecível. É a foto mais... Conta pra gente que... Esse barrilzão, ele não está cheio, viu? Ele não está cheio. Mas, assim, ele era utilizado principalmente, né, porque todos os imperadores, enfim, os donos aí dos palácios das terras, como era uma região de produção de vinho assim muito exuberante, né, eles tinham esses certos exageros, né? A gente já falou na live anterior dos fossos, de colocarem os ursos nos fossos, então as cabeças de alces pelos corredores, e aí o que me chamou a atenção foi esse barrilzão aí, que olha, a partir daí você já fica com aquela vontade de experimentar o vinho da Morávia. É um belo barril mesmo, hein? Que tamanho de barril é esse, né? Se eu não me engano, são 6 metros de altura. Não me lembro agora em 6 metros de altura, e em litros, assim, tá na reportagem, vai estar na reportagem lá que vocês acompanham na revista também. Tá bom, bacana. E daí, continuando, andando pela cidade, a gente vai encontrar esse tipo de estabelecimento. O que é esse estabelecimento? Exatamente. É como se fosse um pubzinho, né? Um pubzinho que você pode tomar durante o almoço, né? Porque todo mundo lembra muito a República Tcheca pela cerveja, né? Que você realmente, se precisar, ainda você toma uma cerveja até no café da manhã. Mas assim, à tarde, depois um passeio, e o pessoal toma muito vinho aí. E é um vinho, eu gosto muito do vinho branco, né? Então, assim, é super gostoso, porque é um clima agradável, friozinho à noite, agradável e ensolarado durante o dia, essa época que a gente estava recortando, né, entre setembro e outubro, e todos esses barzinhos, eles colocam as mesinhas para fora, então, assim, é gostoso você estar passeando, né, e descobrindo as lojinhas de artesanato também, e tem muitos desses barzinhos. Wine shop. Aí você pode comprar, claro, suas garrafas prediletas, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá, ok. E aqui, o que nós estamos vendo? Aí já é dentro da sinagoga. Vamos ver aqui, só para não me confundir. Já é dentro da sinagoga. Isso. Vamos para a próxima, que eu lembro para você. Que aqui é exatamente. Cemitério judeu, é o que eu falei anteriormente, né? Que Miklós foi muito importante para a comunidade judaica, né? E eles ainda... A comunidade ainda é muito presente, né, nessa região, né? E é uma parte da República Tcheca assim, que a gente pode falar assim, mais preserva realmente a história dos judeus. Muito bacana. E esse senhor que vemos na estátua é o senhor? Esse é o senhor da segunda cidade, porque o curioso é que toda essa região da Morávia era dominada por duas famílias. Os Liechtenstein, que depois criaram o famoso Principado de Liechtenstein, of course, e os Dieterstein. E esse é o senhor Dieterstein. E em seguida a gente tem aí as urnas funerárias de toda a família. Aí só tem duas, para a gente não fazer essa live muito técnica, mas tem umas 200, tá? Tá todo mundo lá. E eles eram os senhores da terra, e evidentemente a família acabou sendo sepultada lá. E aqui mais alguma vista do castelo, dá para ver. Uma vista do castelo. Esse castelo, você vai circundando ele todo, e é o que eu estava contando. Aquele primeiro jardim que nós vimos é logo na entradinha, depois você tem uma outra visão. Por isso que é gostoso você começar esse passeio de manhã, já faz o exercício, e olha aí, você já vai tirando fotos de toda a paisagem. É muito gostoso. E uma coisa que eu fiz, aí já está no finalzinho de tarde, a gente desceu depois a pé também. Então a gente fez todo esse caminho a pé. Super gostoso. Muito bacana, né? Mikulov é uma gracinha, de fato. Uma gracinha. Para vocês terem uma ideia, Mikulov está a 30 minutos do aeroporto de Viena. 30 minutos.
Se você Meia descer, horinha, né? Olha se você só. descer Mais no perto do que Hamburgo, Bratislava, né? O pessoal vai muito para Bratislava quando está em é, Viena, né? Fazendo. Que é uma coisa até que eu recomendo quando eu falo com os amigos assim que vão fazer alguma conexão em Viena. Eu falei assim, gente, é possível você organizar, nem que seja um pit stop, uma paradinha, ou vai conhecer Bratislava. Eu já fiz isso várias vezes, viu? Você marca o seu voo um pouquinho mais cedo e um pouco mais tarde. Meia hora, uma vez eu fui de táxi, deu 40 minutos até Bratislava, você vê, até aí é meia hora, ou seja, vale super a pena. E um fato curioso que eu sempre estou em busca desses lugares. Mikulov é um pouco diferente, né, bem diferente de Chelsea, Krumlov, que é lindíssima também, mas não tem tanto turista. Ou seja, em tempos de Covid-19, é uma cidadezinha super aberta, pouquíssima gente na rua, e é gostoso justamente por isso, né? Você não tem aquela barulheira de turistas chegando e ônibus descendo, é gostoso por causa disso mesmo. Você sente o clima de uma cidadezinha um medieval. sonho de consumo turístico, né? Um lugar bonito Total. para se ver, com bom vinho para beber e sem a gente apinhada para Sente gente atrapalhando. apinhada. Você sabe, Melhor Luiz, é um movimento do turismo, né, que está se fazendo bastante, né, de você fugir dos grandes centros. Isso já se fazia, já estava assim, já era uma fazendo isso há tendência, né? bastante tempo, né? É uma tendência já há muito tempo. Itália, Espanha, Portugal já vem fazendo isso há muito tempo para explorar as cidades menores. A partir, né, do ocorrido esse ano, isso vai ganhar uma importância fenomenal. E, principalmente, você descobrir cidades que você tem uma boa conectividade, a gente acabou de falar, do aeroporto de Viena, você chega rapidinho, ou de Praga, né, pegando o trem, mas, assim, é super fácil de você chegar e, assim, é só realmente buscar o novo, diferente, sair do lugar comum e você vai se surpreender, né? Essa Isso, é a sabe dica que que eu o dou. brasileiro gosta muito de fazer o famoso Triângulo Imperial, né? Que é Budapeste, Viena, Budapeste, Praga. Ah, de Praga, Viena a exatamente. Praga ou de Budapeste a Praga, a Morávia está no caminho. Dá para você ver. Exatamente. Vale a pena. Eu Dá para nem ver, ia parar, é dá para você ir parando, né? poxa, vamos fazer, mas vamos fazer com mais tempero, né? Bom, e nós temos muitas Exatamente. coisas bonitas para mostrar. Mikulov foi a primeira, nós vamos para a próxima, que vai ser Lednitz. Lednitz. Leibniz. Você mencionou a família Liechtenstein. Liechtenstein Leibniz e a está família Dieterstein. intimamente ligada, não é isso? Dieterstein, isso, exatamente. Então me Esse fale. castelo, vamos lá, é exatamente esse castelo. Olha só, esse castelo ele foi queimado pela retirada das tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial, mas ele foi totalmente reconstruído e transformado em museu na década de 50. Então, além de estar, enfim, o interior que a gente vai ver assim é algo que realmente você encontra em poucos lugares do mundo. Belíssimo, belíssimo castelo. Aí os arcos ogivais, essa arquitetura gótica dominante. Esse prédio amarelo aí, esse prédio modesto, é o estábulo, Luiz. Você lembra Esse, dele, né? Esse é o estábulo. esse é o estábulo, né? Onde o É, cavalo casinha dos morava, né? cavalos. Casinha dos Parece cavalos. piada, mas aí é onde o cavalo morava, não é onde morava o dono do castelo, não. É, Morava no outro palácio. Aqui era em só tempos ficava. atuais seria a casinha do cachorro, né? Seria mais ou Isso. menos isso. E aqui é o brasão na entrada, não é isso? Exatamente. De E todas as famílias, né? vamos fazer um Aí, tour, então, pelo vamos interior, lá, né? vamos lá. Dá para passear, para quem não sabe, o castelo, o Palácio de Leibniz, ele oferece visitas guiadas. Você tem, acho que, 4 percursos que você pode escolher, visitando o primeiro andar, segundo andar, os 2 conjugados, etc. E aqui nós estamos no hall de entrada, não é isso? Exato. Bom, todo esculpido em madeira, né? Sempre ali aqueles retratos ali pintados da Esses aqui. família, né? Sempre é um trabalho belíssimo, né? Belíssimo. As Eu sempre armaduras me ali no admiro. fundo. Olha os afrescos na madeira dessa escadaria. Que coisa incrível. É uma joia, né? É uma joia. Deixa eu colocar E aqui. tudo isso foi feito à mão, viu, gente? Não tinha, Não tinha não tinha talhadeira máquina para para fazer usar isso. nada de máquina, né? Dava para mandar para algum lugar e fazer isso aí. Você tinha que entalhar na Entalhar, habilidade exatamente. da mão, ali no formão e tudo mais. E olha só que belo corrimão que foi dado. Aqui as estátuas que você menciona, né? Exatamente.
falando de alguns dos senhores da família Liechtenstein, na época que eles ocupavam este palácio. Uhum. E aqui algumas das... As cabeças, famosas cabeças, né? Sempre que... parece que todo dono de castelo gosta de caça, né? Porque sempre que a gente vai num castelo... Eu acho que é uma coisa também de demonstrar a supremacia de cada família, né? Quem pode... Tem alguns castelos que eu visitei na Boêmia Central, assim, que tinha umas 500 cabeças de alce dentro. É uma coisa... Realmente faz parte da cultura deles, né? A caça, né? A falcoaria também é algo que falcoaria está bem também, ligado exato. com castelos, com senhores medievais, né? E aqui nós temos um belo salão, uma iluminação natural, olha o tamanho da porta. Nossa, é muito... Você sabe, Luiz, essa visita, deixa eu só colocar um negocinho aqui, essa visita, o que foi interessante, que assim, a gente, para poder fazer a reportagem, a gente não foi com um grupo, né? Normalmente um grupo de 10, 12 pessoas, com um guia. Então a gente foi, sempre que o grupo saía de uma sala, as portas eram fechadas, e aí eles iam para a próxima e a gente fotografava, filmava e tudo mais. E o que me surpreendeu nesse passeio é que veio uma equipe de 4 ou 5 pessoas limpando, varrendo, tirando poeira, tirando mancha de dedo, por exemplo. Ou seja, é um cuidado que, olha, eu vou te falar que já fiz esses passeios em castelos muitas vezes, mas eu nunca tinha visto uma equipe trabalhando durante o passeio, ou seja, para que o próximo grupo que viesse visitar esse hall, o quarto, enfim, o aposento seguinte, encontrasse tudo perfeitinho. Isso realmente foi muito surpreso. E agora mais ainda, né? Agora vai ser... Agora álcool gel, né? Álcool gel, com certeza. Vai ter mais um ali que vai com o álcool gel atrás. Né? Com certeza. Mas, nós, infelizmente, ainda não podemos viajar para a República Tcheca, nós brasileiros, mas quem está lá, ou quem por acaso conseguir chegar de alguma forma, os palácios e castelos já estão abertos na República Tcheca, já se podem visitar, não tem nem mais nenhuma restrição. Bom, né? Então, e essa sala aqui? Elementos essa aí, se eu não me engano, é a sala de armas, é uma das salas de armas, né? Esse castelo, se eu não me engano aqui, deixa eu pegar minha anotação aqui, porque às vezes a cabeça é do século XIII, não é isso? Século XIII. Sim, como foi então você... e aí você teve sempre... Então, porque os judeus se estabeleceram em Mykolaiv pela primeira vez em 1421. Isso foi em Mykolaiv. Isso, em Mykolaiv, exatamente. Desculpe, isso em Mykolaiv. Mas o Leibniz, vamos ver aqui, só um segundo. Aqui, vamos lá. Leibniz, o jeitão africano, está me parecendo que isso deve ser coisa que o dono do castelo acabou adquirindo ao longo das suas viagens, né? O castelo foi construído entre 1797 e até 1804, então a gente pega aí um pouquinho finalzinho do século XVII para XVIII, foi isso então. Muito bem. E o banheiro? Banheiro também. Um banheiro também, não é mesmo? Exato. Banheiro da realeza. O banheiro da realeza. Que para a época já estava bastante desenvolvido. Já e até modesto esse daí. É que na verdade são muitos ambientes, né? Tem uma parte que acho que a gente vai achar a próxima foto, deixa eu ver se vai ser essa. Olha só, isso é interessante também, que em alguns lugares eles colocam como se fossem pessoas trabalhando ali nos lugares vestidas a caráter, né, com o vestuário, né, com o figurino da época, né, justamente para você entrar no clima, né, e viajar no tempo, né. Então, mas olha só que perfeição. E você vê, mesmo com essa linha, você consegue estar bem próximo, né, dos móveis, enfim, observar os detalhes, né? O detalhe de machetaria nesse imobiliário bastante impressionante. Aqui, ó, escrivaninha. A mesinha do café, exatamente. É quase uma penteadeira, né? É quase uma penteadeira. Aqui muito armarinho chinês, querido. Armarinho chinês, exatamente, presente de uma das famílias, enfim, os monarcas na época, não me lembro agora, mas enfim, foi um presente dado de uma das dinastias aí para os moradores do palácio em 1790 e pouquinhos.
Aqui mais um detalhe dos lustres, todos eles feitos com... são todos... As armaduras preservadas também, é incrível, incrível. E sobre essa mesa, o que você pode nos falar? Vamos lá, essa mesa, Luiz, o que eu poderia te falar agora, especificamente? Não, essa não é a sala de jantar, né? Esses são os detalhes, mas essa não é a sala de jantar principal, acho que é um pouco mais para frente. Porque eu sou um fã de machetaria, eu estava vendo aqui os detalhes da mesa. Primeiro olho o pé, a quantidade de detalhes. Nossa. E depois os detalhes do tampo de machetaria aqui na beiradinha. E também é o brasão que está colocado aí, se eu não me engano, viu? Eu acho que é o brasão. Eles adoram o brasão das famílias, né? Porque cada família vai colocando, né, E ele... Olha só, essa daí já é a sala, essa daí já é a sala de jantar, já indo para a sala de jantar principal. Bela sala de jantar também. Nossa senhora, isso aí é maravilhoso. Cenário de novela nenhum consegue bater essa imagem aí, né? O trabalho no teto, aqui em cima, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aqui a biblioteca. Biblioteca. Parte dela, né? Porque, na verdade, tem essa escada, eu fiquei apaixonado, né? Essa escada... Novamente, uma escada que é toda lindo. de madeira e é toda entalhada, né? Toda entalhada. Essa escada, eu não sei se te contaram, Luciano, ela foi feita toda de uma mesma árvore, né? Não é que ela era uma sabia, árvore que foi, mas toda a madeira dela veio de um mesmo carvalho. De um mesmo carvalho. Ela é feita em peças que são encaixadas, mas não tem prego nenhum, é só encaixe. Foi esculpida para ser encaixada e tudo aí dá para notar bem aquilo que eu estava falando anteriormente, do trabalho de manutenção e preservação do palácio. Você observa que, assim, imagina você entrar num grupo de 10 pessoas, você não vê uma marca de dedo em nada, e não tem a fita, ou seja, você pode até chegar perto, pode até encostar, mas depois não tem também nenhum aviso o tempo inteiro para don't touch, não tem isso. Mas, ou seja, você veludo ali, né, essa parte de cima da poltrona também, mas assim, é tudo muito bem preservado, bem cuidado, né? E essa outra parte aí seria quase uma sala de almoço, talvez? Uma salinha de jogos, vai? Dá para jogar um salinha de jogos, carteadinho, né? Exato. Talvez sim. Salinha de chá. Eu não me lembro agora, Luiz, quantos ambientes. Eu sei que a gente vai andando, vai indo. Palácio, a ideia do palácio é ter muitos ambientes, né? A gente vai acabar esquecendo mesmo. Uhum. E um mais bonito que o outro. Agora, saiu uma vista, né? A hora que você sai do palácio, é essa vista que você tem. Essa vista. O jardinzinho. O jardinzinho. Não sei se você sabe, Luciano, mas o palácio em si, ele não é um patrimônio da humanidade da Unesco. Mas o jardim é. O jardim é. De 96, não foi isso? O jardim virou patrimônio mundial da Unesco. Patrimônio da humanidade da Unesco. Porque ele é um negócio absolutamente gigantesco. Sabe, eu vi o tamanho em metros, aí falei, deixa eu pegar uma referência para ver, o pessoal conseguir entender a dimensão. Esse jardinzinho que está em volta do Palácio de Leibniz, ele é 10 vezes o tamanho do nosso parque do Ibirapuera. 10 Ibirapueras de parque. Você está vendo aqui? Quem quiser caminhar vai ter muito espaço aberto, né, para poder caminhar. Vou pegar o cachorro e dar uma voltinha no parque, né? Vai voltar tarde, porque é grande. Você está vendo ali no final, bem lá no fundo, tem uma construção, está parecendo pequenininho, né? Ali é um minarete, bem alto. Aquele minarete, exatamente, eu tenho informação desse minarete. Vai muito mais para lá desse minarete. O minarete não está nem na metade. Esse minarete tem 60 metros esse minarete. É minarete islâmico. Tem 60 metros. 60 metros é um edifício de 20 andares, para você ter uma ideia. Aquilo lá é um edifício de 20 andares. E aí você ainda tem, depois desse minarete, porque ele está mais ou menos numa posição central, para você ver todo o jardim. Tem alguns quilômetros aí, talvez 1 quilômetro. Você pode muito grande. É muito grande. É um negócio gigantesco. Uma curiosidade que eu pensei, Luiz, é que esse palácio todo ele foi desenhado por Joseph Hasmouth, a pessoa que inventou o lápis de grafite. Muito curioso, né? Ele era um inventor e também um arquiteto, é isso? Exatamente. Muito bacana. Mais vistas do jardim.
O jardim é tão grande que eles se deram ao luxo de fazer vários estilos, né? Então você tem um lado que é o chamado jardim francês, que o jardim francês é sempre aquele simétrico, arrumadinho. Exato. E tem um lado que é jardim inglês, que é aquele mais selvagem, que as coisas não têm formas tão fixas. Aqui a gente está mais do lado... com aqueles muros vivos, né? Principalmente, né? O English Wall, né? Que eles falam. Exato. Se você não gostar nem do jardim francês, nem do jardim inglês, ainda tem uma estufa com plantas tropicais que você pode entrar, e lá dentro é uma pequena Mata Atlântica, ou selva amazônica, que você pode visitar. Luciano, quanto você pagou para visitar o jardim? Quanto eu paguei? Nada, porque faz parte da... Nada. Não, porque não custa nada. O jardim não custa nada. Você pode entrar lá e andar pelos jardins à vontade. É como se fosse... Isso que é gostoso, porque até dá para dividir. Você chega, faz a visita toda pelo palácio, depois você fica passeando, porque tem muita coisa para fazer. É gostoso demais, né? Eu acho, Luiz, é aquele tipo de viagem que nós vamos buscar a partir de 2021, que é a slow travel, né? Aquela viagem mais devagar, que você consegue ficar mais tempo nos lugares e aproveitar mais, né? Do que, de repente, como acontecia até pouco tempo atrás, né? Visite a Europa, 18 países em 10 dias, né? Aquela correria, que você não consegue aproveitar nada, na verdade, você fica ali só... Então, esse é um exemplo muito clássico. Eu me dedicaria, com certeza, pelo menos uns 2 dias ainda quero voltar ainda a essa região, porque tem muita coisa ainda para ver. Olha, se eu tivesse que passar 15 dias na Europa, eu visitaria 2 países no máximo. Um deles é a República Tcheca, com certeza. Aí você escolhe o outro que você quiser, do seu gosto, mas um deles, com certeza, é a República Tcheca, porque nós estamos fazendo, só de Morávia, nós estamos fazendo, já estamos na segunda live, né? Você Exatamente. Tem assunto aqui, né? Tem muito assunto. E essa viagem, é importante lembrar, né, para o pessoal que tá assistindo a gente agora, a gente foi fazer uma reportagem, né? E normalmente a gente faz tudo mais compacto. A gente faz normalmente assim o que as pessoas fazem em uma semana, em 2, 3 dias, 2 dias às vezes, né? Então, ou seja, essa viagem da live que nós estamos mostrando hoje foi feita em 1 dia. Nossa. Todas as fotos. E vamos para a nossa terceira cidade maravilhosa da Morávia do Sul, a cidade de Valtice. E aqui esbarrar na questão dos vinhos novamente, né? Toda essa região... Infelizmente, né? Que coisa chata. Toda essa questão todas essas cidades que a gente está mostrando, Mikulov, Leibniz e Valtice, estão nessa principal região vinícola da República Tcheca, que é o sul da Morávia. Por estar ali no sul, como o Luciano já mencionou, tem uma insolação boa o bastante para se criar vinho, e apesar da gente não, aqui no Brasil, raramente ouvir falar de vinhos tchecos, já se planta vinho nessa região desde a época dos romanos. Quando os romanos estiveram lá, foram eles que levaram as primeiras mudas de vinhas para plantar na região, e foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. O Luciano comentou que na época da primeira República Tchecoslováquia, o vinho estava se desenvolvendo, daí veio guerra, veio o comunismo, o negócio ficou meio judiado, mas quando voltou, depois dos anos 2000, quando começou, final de 90, 2000, quando começou a abertura e a internacionalização, União Europeia, a coisa começou a realmente florescer. E voltar, né, com força total, né? Valtice vai ser a quintessência dos vinhos tchecos, e o Luciano vai nos contar por quê. Luciano, o que é este palácio que eu estou olhando? Esse palácio, aí a gente está mostrando um pouquinho do final. Esse é o final do dia, né? A gente vai mostrar depois o comecinho. Fazer que nem o João Kleber. Não, para. Não conta o que tem nesse palácio. Vamos olhar um pouquinho a cidade antes. Aqui está ele. Vamos, exatamente. E aqui você dá para ver, a partir do palácio, um pouco do que é essa cidade de Valtice. Valtice, geralmente eles são colocados como um complexo, porque elas são tão perto. 10 quilômetros uma da outra, é pertinho. 10 quilômetros uma da outra, você está em Leibniz e anda, imagina, 10 quilômetros, acho que é o tempo da minha casa para o meu escritório, né? Exato, a gente foi de carro da cidade, assim, quando eu falei, já chegou? Já, tão pertinho. Já muito... E aqui temos a igrejinha na Praça Central. A igreja na Praça Central. É uma linda cidadezinha do interior tcheco.
tá? Tudo muito bonito. Exatamente. Mas aí nós vamos voltar para o nosso Aí a palácio. grande surpresa, né, Luísa? Olha só. Conta para todo mundo o que tem naquele palácio que nós vimos logo de saída. Luiz, quando você me convidou para fazer a reportagem na Morávia do Sul, é aquelas coincidências maravilhosas, né? Além de estar na mesma época super ensolarada, maravilhosa, foi a época da colheita, da vendimia deles. Então, esse daí é o salão de vinhos anual que acontece nessa época, principalmente entre setembro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que A colheita de setembro, as colheita, festas. né? 2 meses, né? E aí você pode provar, degustar 100 rótulos diferentes que foram os 100 vinhos premiados nesse ano. Então você imagina que maravilha que não foi esse passeio. O interessante é que nesse dia, o meu guia, o Patrick... Me conta como é que funciona. Você entra naquele palácio, daí você chega e você já desce nessa adega, né? Nessa adega subterrânea, que é no porão. Do palácio. No subsolo do palácio, né? O interessante que eu gostei muito é que o meu guia, o Patrick Michaud, ele é enólogo, ou seja, ele conhece muito bem sobre, assim, já dava as dicas, olha, esse é o Patrick. Vamos para o Luciano, vamos aprovar este. Então, assim, perfeito, que você também eu tive também uma consultoria de um especialista, né? Porque senão você fica muito perdido, né? Para quem gosta, ali nesse dia tinha alguns grupos de gente muito que conhece bem. E aí já vai provando em cada região e já conhece as especificidades de cada vinhedo, de cada produção, porque imagina, sem rótulos, né? Sem algo. Deixa eu fazer incrível. A parte do serviço. Então, você entra dentro do castelo, do palácio, desce ali no subsolo, aí paga uma entrada, que é um valor de admissão, e aí você tem acesso a esse subsolo, onde tem todos esses engradados, cada um com um rótulo específico. Sendo Exatamente. Os 100 melhores vinhos da República Tcheca, segundo o concurso que eles fazem anualmente Perfeito. E o que é interessante é que assim, esses engradados, você já vai pegando as garrafas, eu gostei desse aqui, você já vai pegando. Né? E não é caro, não. E não é caro, não, viu? Mas calma, e daí se eu quiser provar, eu vou numa dessas estações, e aí os vinhos estão ali, as garrafas estão ali, eu vejo pelo número, então vamos dizer que eu quero experimentar o 17. Aí eu olho o 17, me conta a história, me conta a história toda, a região, um pouco da família, quem é o produtor, o que faz, etc. Aí eu pego a minha taça, coloco, dou uma bicada. Se eu quiser beber o 100, eu posso? Pode. O interessante é que eu vou te falar uma coisa. O Patrick, né? É quem conseguir, né? O Patrick, como já conhece bastante esse tour, ele falou assim, Luciano, eu já vou te mostrando, e é para você mesmo fazer a comparação. Isso que era interessante. Então, você vai como um degradê de sabores e de regiões eu, por exemplo, gosto muito do Pinot Noir, né? Então, um vinho que vai aparecer aí, eu levei 2 garrafas para casa. Olha aí, por exemplo, esses aí são todos aquela foto anterior, são todos eles o mesmo tipo de uva. E, obviamente, se você for experimentar cada um deles, chega no final, você já não lembra mais do que... Já não lembra mais. E aí, o interessante, isso que é bacana também, de você estar com um especialista, ou mesmo no dia do que você estiver fazendo a sua visita, você estar com alguém que conheça, vai poder te indicar, pelo tipo de vinho que você gosta, né, uma conversa, você já consegue ir direto no tipo de vinho que te agrada. E aí, isso se transfere para todos os outros boxes das próximas uvas. Então, isso é muito legal. É como se você conhecesse a personalidade ali da pessoa que vai tomar o vinho. O seu gosto é esse daqui, tá bom, vou te mostrar então esses 8, esses 10. Então, isso foi realmente, para mim, fez muita diferença. Um pouquinho dos engradados. Aqui foi o que você gostou? Foi o que eu gostei. Se eu não me engano, foi 12 ou 14 euros, isso foi em setembro de 2019, o ano passado, né? Eu achei assim eles assim com uma qualidade excepcional. Me lembrou muito as vinícolas chilenas, viu? Eu não sei, talvez pela insolação, mas assim me lembrou muito o tipo de produção.
Esse aí é o Runderlagsmosdri, é isso? Esse é o Pinot Noir que eu falei que eu gostei bastante. Né? Que a vinícola, ela estava é um vinho da Eslováquia, mas eles também têm produção agora na República Tcheca também. A família. E era Na número época também era tudo 72. misturado, né? Não adianta guardar o Olha, número, também, porque vai isso. mudar de ano para ano. Ali em cima você vê, por exemplo, aquele medalhãozinho ali, né, aquela medalha, aquele selo, é um Sim, selo de que foi um dos vinhos vencedores do salão. do Salão de Vinhos da Então, República Tcheca. Para um vinho exato, exato. tá nessa exposição, a exposição dura um ano inteiro, né? Eles fazem, temos as vindimas em setembro, outubro, aí quando é o final do ano se faz a prova dos vinhos, que eles já estão prontos, né? E os 100 melhores vinhos no concurso são selecionados para fazer parte da mostra do ano que vem. Então, daí Exatamente. fica o ano inteiro aqueles vinhos disponíveis, que são os melhores do ano anterior. Então, não adianta guardar o número que o Adriano gostou, o Luciano gostou aqui do 72, porque ano que vem o 72 já vai ser outro. Você vai ter que provar bastante, né? Essa é a verdade. Vá lá e descubra. E quem é esse senhor de bigode tão simpático com quem você está abraçando? Esse senhor é o chefão, é o que me deu entrevista também desse salão de vinhos, né? E que conhece bastante. Ele também me ajudou muito nas escolhas, né? De cada um, se eu não me engano, é o senhor Nicolas. Luciano, esse aqui já ajuda bastante, né? Porque se a gente fica perdido, né? E ele vai trabalhar de bicicleta, aproveitando esse sol, né? O senhor super dinâmico. Né? Super dinâmico. Isso é bem um exemplo da amabilidade tcheca, né? O sujeito é o diretor-geral do Salão Nacional de Vinhos. Exatamente. Tá ali, numa boa, chega, conversa com você, te ajuda a escolher isso vinho, mesmo. Tira foto. Os tchecos têm essa coisa que é interessante, né, Luiz, que não é aquela formalidade de, por exemplo, alguns países vizinhos até. Né? Então, assim, apesar, obviamente, né, tem muita diferença cultural, né, entre nós e os tchecos, mas, assim, eu sempre me senti muito à vontade. Vou te falar que várias vezes eu saí à noite, final de tarde, para tomar um vinho, uma cerveja, conhecer gente, e rapidamente você faz amigos, e que muitas vezes são locais, ou seja, não tem aquela distinção que tem em alguns países, turistas para cá, os locais para cá. Não, eles se integram muito bem com os turistas. Isso eu também acho que é um ponto de partida legal para quem, de repente, está fazendo uma viagem sozinho ou está fazendo uma viagem em casal, mas quer conhecer mais gente. Então, você faz amizade e com bom vinho, por que não? Ainda fica mais fácil, né? E geralmente os bares na República Tcheca, muitos deles, não só os de cerveja, mas alguns de vinho também, eles têm um mesão, né? Sim. Então, vai sentando. Não vai sentando, exatamente. Mesa, é a mesa. Tem lugar, as pessoas sentam, e aí você bate papo com quem senta ali do seu lado, ou não bate papo, se não quiser bater papo, fica na rodinha e tá tudo bem, né? Mas eu te contei um segredo, eu me lembro que eu te contei um segredo na primeira vez da Boêmia Central, que não estava nem no nosso roteiro. Eu estava com 2 jornalistas e a gente queria dar uma volta. A gente estava com mais outro grupo de outro país, de alguns outros países. Vamos dar uma volta pela cidade. E descobrimos uma absinteria em Praga, maravilhosa, com 100 rótulos. O absinto original francês, assim, preparado com todo aquele ritual, com o fogo, aquela alquimia da fada verde. Eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso e assim, absolutamente inusitado. Né? Então, a República Tcheca tem isso, de você tá passeando e... Eu poderia fazer uma menção a quem, por exemplo, já está acostumado a viajar, como o bairro gótico de Barcelona, com aquelas tavernas, aqueles pubs. Você vai por ali, vai por vielinhas, vai descobrir que é o mais gostoso uma viagem, de repente, né? Agora, eu sei que você esteve em mais um lugar da Morávia onde a balada é forte também, né? Sim. Brno. Brno, exatamente. Na nossa live, falando que ali tem assunto, alguns publicáveis, outros não, mas... Exato. Não, e Brno também, da mesma forma de Olomouc, mas mais, né, porque a capital disputa com Praga, né, é a metrópole da Morávia, é a segunda maior cidade da República Tcheca, e é muito universitária também, ou seja, que dá também aquele tempero
na cidade como um todo, né? Então, noite, restaurantes maravilhosos, olha, Brno, a gente vai ter muita coisa para mostrar em Brno. Vou fazer um convite, então. Vamos fazer uma outra live só de Brno. Você topa? Perfeito. Topado. Então, Opa, para vamos lá. daqui uma semana. Uma semana, mesmo horário. Mesma semana, dia 14 de agosto, 14 14 horas. de agosto. Sintonizem a gente, porque o Luciano vai voltar e vai falar só de Brno, a segunda maior cidade da República Maravilha. Tcheca. Uma cidade completamente desencanada, descolada e descontraída. Exatamente. Vocês vão se entender como essa cidade é bacana. E tem a sua rivalidade com Praga também. Então, quem gosta de um pouco de drama, não perca a nossa próxima live. É isso aí. Luciano, acho que por hoje já deu. Tá ótimo. Legal conversar novamente com você. Obrigado por ter compartilhado a sua experiência. Obrigado pelo convite, Luiz. Um grande abraço a todo mundo que está assistindo a gente também aqui. Olha, realmente visitem a República Tcheca e assim, vão realmente além do tradicional, porque a gente se surpreende sempre. E isso, hoje em dia, no turismo, está fazendo toda a diferença.